Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que acompanham a nossa live pelo Facebook da Teologia à Distância e pelo Departamento de Teologia. Meu nome é Michele Amaral, sou secretária da Teologia à Distância do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Bom dia, me chamo Rodrigo Policeno, sou secretário de Comunicação do Departamento de Teologia e estaremos hoje aqui mediando a live. Nosso tema de hoje será a sacramentalidade da Palavra de Deus. Ele se inspira no número 56 da exortação apostólica pós-sinodal Verbo Domini, do Bento XVI. Esse parágrafo da exortação apostólica está contextualizado num dos itens da segunda parte do documento, intitulado Liturgia, lugar privilegiado da Palavra de Deus. É de grande importância fornecer esse esclarecimento, uma vez que a nossa reflexão gravitará em torno desse contexto. A Verbo Domini, ecoando de forma vibrante a proposta teológica do Concílio Vaticano II no tocante à importância da Palavra de Deus na vida da Igreja e na existência dos cristãos, nos faz redescobrir o significado da presença de Cristo em sua Igreja. Mormente, quando ela, na celebração litúrgica, proclama a Sagrada Escritura. De fato, a celebração litúrgica é o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Nossos convidados tentarão desenvolver o nosso tema a partir de 3 temáticas: a realidade da presença de Cristo na palavra proclamada, a dimensão pneumática da palavra celebração cultual e a palavra de Deus na celebração litúrgica. Para a nossa conversa, teremos como convidados o professor Padre Luiz Fernando Ribeiro Santana, doutor em Teologia pela PUC-Rio, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio e do Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E também teremos como convidado o doutorando Padre Fábio Luiz de Souza, mestre em Teologia pela PUC-Rio, coordenador da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese do Rio de Janeiro e diretor espiritual do Seminário São José. Eu agradeço, então, a presença de vocês dois. Muito obrigada por terem aceitado esse convite e fiquem à vontade. Muito obrigado, Michele, por esta apresentação que você acaba de fazer. Muito obrigado, Rodrigo, pelo apoio que você nos dá nesta live. Agradeço também ao Padre Fábio, porque podemos compartilhar nesse encontro das nossas reflexões e, de modo muito particular, eu saúdo e agradeço todos os amigos e amigas que estiverem nos ouvindo agora. Estamos fazendo um intercâmbio através da palavra e da escuta. É o verbo que transita entre nós. E o verbo que transita entre nós é o verbo que nos faz entrar numa comunicação e numa comunhão. Por isso eu quero, de coração, agradecer a presença de todos aqueles, de todas aquelas que estão nos ouvindo neste momento e se prontificaram a partilhar conosco dessa nossa reflexão. Muito obrigado a todos vocês. Vem aqui a minha saudação a todos, ao Padre Luiz Fernando, a Michele, ao Rodrigo, para que possamos juntos meditar esse tema tão relevante. Perfeito. E eu já começo a fazer uma partilha de tela, porque nós preparamos essa apresentação com muito carinho para vocês. Muito carinho. E cada slide foi preparado, foi pensado para esta live, né? Então, nós vamos fazer uma parte com a ajuda desses slides e depois vamos engatar
nos 2 primeiros temas da nossa reflexão. Michele já nos adiantou, o tema da nossa reflexão é a sacramentalidade da palavra de Deus. Sacramentalidade da palavra de Deus. E eu lhes digo que pensei neste tema, a sacramentalidade da palavra de Deus, na verdade, com o auxílio de um documento, que é este que eu estou projetando aqui, é a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, do nosso Papa Emérito Bento XVI. E ali no número 56 da exortação, nós temos esse título, a sacramentalidade da palavra de Deus. Sacramentalidade da palavra de Deus. Então, eu justifico o porquê do tema, de onde ele foi tirado, do próprio documento. A palavra de Deus, Sagrada Escritura que se torna a palavra de Deus, e aqui eu sugiro este versículo 72 do grande salmo da lei da palavra, Salmo 118, ou dependendo da versão bíblica, 119, que diz exatamente: Senhor, a lei da tua boca, isto é, a tua palavra, a lei da tua boca vale mais do que milhões em ouro e prata. Então, estamos diante de um tesouro incalculável nessa reflexão. Mais do que milhões em ouro e prata. O que está em questão é a Sagrada Escritura, que se torna para nós palavra de Deus. E devo também dizer que a nossa reflexão ela vai girar em torno de 2 números do documento. O número 56, de onde nós tiramos o tema da nossa reflexão, e é importante destacar esses 2 elementos que estão no número 56, porque é que Bento XVI afirma que a palavra de Deus é um sinal sacramental, que ela goza de sacramentalidade. Isso é muito importante, teologicamente falando. Ele justifica isso com dois elementos. Ele diz que é porque a palavra de Deus ela está no âmbito de um horizonte sacramental de revelação. Deus se revela numa história de salvação que ele chama de horizonte sacramental. Isso é muito rico. A história da salvação, ela possui um próprio horizonte sacramental. Portanto, essa palavra de revelação, ela goza também de sacramentalidade. E depois ele diz, então, e ele enfatiza esse aspecto, que é por conta de uma expressão máxima dessa revelação, na plenitude dos tempos, com a encarnação do Verbo. Ora, o mistério da encarnação do Verbo é a expressão máxima de uma sacramentalidade. Tanto a verdade que o Verbo encarnado é ele mesmo, por excelência, por antonomasia, o sacramento do Pai. É um documento muito caro para nós, chamado de Documento de Puebla, afirma isso com toda a ênfase. Com toda a ênfase. Precisamente, num de seus números, no número 921, ele afirma que Cristo é o sacramento do Pai. Então, nós temos, como princípio disso, o mistério da encarnação do Verbo. E nós vamos sempre tomar como horizonte a celebração litúrgica, que é como Bento XVI faz também. Ele vai abordar o tema da sacramentalidade da palavra de Deus na história da salvação e nessa história que agora é celebrada. Então, Bento XVI diz que a liturgia é o lugar privilegiado da palavra de Deus. O celebrar é esse momento
que goza de primazia nessa questão. Uma visualização da nossa exortação apostólica, e é necessário aqui fazer uma brevíssima introdução da Verbum Domini, de Bento XVI. Eu devo dizer que a Verbum Domini, ela é fruto da 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, os bispos que se reuniram no Vaticano, dos dias de 5 a 26 de outubro de 2008. E esse sínodo teve como tema exatamente a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Na vida e na missão da Igreja. E o fruto deste sínodo foi exatamente a Verbum Domini, publicada em 2010. Isto é, praticamente 2 anos depois do evento do sínodo. O sínodo foi maturado ainda e o produto final desse sínodo foi a Verbum Domini. Desculpa. E eu vou pedir para o Padre Fábio agora me ajudar, porque agora eu estou tirando do próprio documento alguns pensamentos, da introdução do documento. Vejam que eu estou no número 1, eu estou assinalando aqui no quadrante esquerdo do slide, na parte superior, o número. Então, estamos aqui no número 1. Eu vou pedir que o Padre Fábio nos lê esse slide para a gente saborear as próprias palavras do documento. Por favor. A palavra do Senhor permanece eternamente. E é esta a palavra do Evangelho que vos foi anunciada. Com esta citação de Pedro, que retoma as palavras do profeta Isaías, temos-nos colocados por meio da palavra. Olha que lindo que riqueza dessa afirmação de Bento XVI. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ela permanece eternamente. E esta palavra do Evangelho, justamente, que permanece, é o próprio Verbo encarnado. Esta palavra do Evangelho, ele mesmo, Jesus, essa palavra, diz o apóstolo Pedro, esta palavra que vos foi anunciada, que foi entregue à própria igreja. Né? Então, diz o número 1, que dessa maneira nós estamos sendo colocados diante do mistério de Deus que se comunica a si mesmo por meio da sua palavra. E ainda no número 1 nós temos esta afirmação muito importante. Esta palavra que permanece eternamente entrou no tempo. Deus pronunciou a sua palavra eterna de modo humano. O seu verbo fez-se carne. E aí, Bento XVI cita aquele conhecidíssimo versículo do prólogo de São João, João 1, o versículo 14, não é? Que é aquele ponto de chegada de uma incidência, de uma ressonância de revelação máxima. E o verbo se fez carne. Verbum caro, factum est. Logos se fez carne. E diz então, Bento XVI, que esta é efetivamente a boa nova. É o grande anúncio. É este anúncio que atravessa os séculos, temos chegado até os nossos dias, com uma espécie de eco que ultrapassa todas as etapas da história da salvação. E ainda no número 1, podem verificar, estamos no número 1. Aqui é importante manifestar um desejo de Bento XVI, que é, claro, o desejo de todos os padres sinodais, não é? Enfim, é a síntese do desejo do sínodo da palavra, que foi aquele. E ele diz, desejo assim indicar algumas linhas fundamentais para uma redescoberta na vida da Igreja da palavra divina. Fonte de constante renovação,
com a esperança de que a mesma se torne cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. Então, vejam vocês, só esse pensamento daria uma margem enorme para a nossa reflexão. Se parássemos aqui, já teríamos matéria para uma reflexão profunda. O documento quer indicar, então, linhas fundamentais para uma redescoberta. Até esse termo redescoberta é fundamental, isto é, descobrir de novo, redescobrir, como se fosse alguma coisa que tivesse escondida, sepultada nos escombros, né? Então a palavra precisa ser redescoberta, o tesouro precisa ser aberto. Então ela precisa ser redescoberta na vida da igreja, na vida de cada cristão, na vida de cada criatura humana. E finalmente ele diz neste slide que a palavra deve se tornar cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. Quanta riqueza de informações aí só neste slide. Exorto todos os fiéis a redescobrirem o encontro pessoal e comunitário com Cristo, Verbo da vida, que se tornou visível, a fazerem-se seus anunciadores, para que o dom da vida divina, a comunhão, se dilate cada vez mais pelo mundo inteiro. Com efeito, participar na vida de Deus, Trindade de amor, é alegria completa. E é dom e dever imprescindível da Igreja comunicar a alegria que deriva do encontro com a pessoa de Cristo, Palavra de Deus, presente no meio de nós. Outra riqueza nesse slide, né? Então, aqui, o anterior foi uma manifestação de um desejo. Este é uma forma de exortação. É um slide parenético, uma exortação. De novo, o desejo do sínodo é que os fiéis redescubram a palavra e, através da palavra, um encontro pessoal e comunitário com Cristo. Veja só. Uma experiência pessoal e uma experiência comunitária, isto é, sobretudo eclesial. E aqui, naturalmente, o pano de fundo é a própria assembleia que se reúne para receber esta palavra. Essa citação da primeira carta de João cai muito bem aqui também. Esse desejo de que, ao recebermos a palavra de vida, não é? A nossa alegria seja completa. É importante. Esta palavra de Deus que quer estar sempre presente no meio de nós. Como, aliás, nós aclamamos em cada celebração eucarística, o Senhor esteja convosco, antes da proclamação do Evangelho. Ele está no meio de nós, ele está presente no meio de nós. Então, o número 3, ainda da introdução, declara que tem havido uma consciência cada vez maior acerca da importância da palavra de Deus e dos estudos bíblicos na vida da Igreja. E que teve o seu ponto culminante no Concílio Vaticano II. E, de modo especial, com a promulgação da Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina, a Dei Verbo. A Dei Verbo. Então, é muito importante neste momento fazermos um link, uma ligação vital entre a Verbum Domini, que é a nossa exortação apostólica, com esta constituição dogmática sobre a divina revelação. A revelação de Deus, que é Dei Verbo. Que a Dei Verbo marca um tempo na Igreja e é um marco de valor perene. Dei Verbo foi promulgado em 1965. A Verbum Domini em 2010. Então, temos aí o quê? 45 anos, mais ou menos, de distância. A Verbum Domini está ecoando de maneira muito vibrante, aliás, muito eloquente, bastante eloquente, a Dei Verbo. E devemos dizer que o mesmo se diga também
O mesmo é válido para a Constituição Litúrgica Sacrosanto Concilium. Porque ao falar do Vaticano II, nessa inspiração do concílio, a Verbum Domini pensa sobretudo nesses dois documentos, a Dei Verbum e a Sacrosanto Concílio, citada com frequência na própria exortação. Aqui está, só para a gente confirmar essa reflexão. A Verbum Domini se sente profundamente devedora à teologia do Concílio Vaticano II. Ela é um eco da Constituição Dogmática Dei Verbum, estamos citando o número 3 da Verbum Domini, e o mesmo se diga em relação à Constituição Litúrgica Sacrosanto Concílio. Esses dois documentos conciliares são considerados marcos perenes, no que concerne à redescoberta da Palavra de Deus na vida da Igreja. Bem, eu acho que cabe aqui ainda, nessa introdução, um breve aceno sobre a estrutura da Verbum Domini. Alguns ouvintes, alguns colegas já devem ter lido o documento de forma integral. Outros não leram, mas talvez com esse estímulo da nossa live de hoje, talvez tomem esse documento para ler. Então, de qualquer maneira, eu acho que é interessante a gente revisitar a estrutura da Verbum Domini. Nós temos a introdução, que acabamos praticamente de fazer, que eu fiz questão de tomar a introdução como paradigma aqui do documento, porque a introdução está muito rica, conforme nós acabamos de verificar. Então, dos números de 1 a 4, nós temos a introdução do documento. Depois, nós temos a primeira parte do documento, intitulada de Verbum Dei, Palavra de Deus, e que vai dos números de 6, podem notar ali no registro, de 6 a 49, uma parte bem significativa do documento. Com estes 3 itens: o Deus que fala, a resposta do homem ao Deus que fala e a hermenêutica da Sagrada Escritura na Igreja. E eu destaco, sobretudo, esses 2 primeiros itens. O Deus que fala, porque, segundo a teologia bíblica, é o princípio da revelação. Deus fala. Daqui a pouco vamos usar um exemplo bíblico disso, para mostrar essa primazia do falar de Deus, do revelar-se de Deus. Agora, o Deus que fala, a Escritura mostra também, ela provoca a resposta do homem. Então, Deus fala e espera a resposta do homem. Então, essa dinâmica, a dinâmica em forma de dialética é muito interessante. É o coração da primeira parte da Verbum Domini. Depois nós temos a segunda parte, vejam bem, dos números de 50 a 89. Verbum in Ecclesia. E é exatamente nesta segunda parte que se localiza o parágrafo que vamos daqui a pouco explorar, que é o 52. Vejam bem, é exatamente nesta parte, nesta segunda parte, que é um pouco o coração do documento, com 3 itens principais: a palavra de Deus na igreja, a liturgia como lugar privilegiado da palavra e a palavra de Deus na vida eclesial. Um tripé orgânico profundamente ligados entre si. Depois temos a terceira parte do documento, Verbum Mundo, que vai dos números 90 a 120, e que trata agora de uma vivência, de um testemunho, de uma comunicação da palavra. Palavra de Deus no mundo, no eco da existência da história, da vida de todos os homens e mulheres. E o primeiro tema é a missão da igreja. Qual é? Anunciar a palavra de Deus ao mundo. Depois o tema do compromisso, a palavra de Deus e o compromisso no mundo,
engajamento e testemunho. Depois um tema muito atual, que é o tema das culturas, o valor das culturas. A palavra de Deus ilumina e valoriza todas as culturas da humanidade. Esse aspecto é muito bonito no documento. E, finalmente, um tema de importância capital nos nossos dias, que é o tema do diálogo interreligioso. Veja, um tema aberto aí e bastante desafiante. Então, a palavra de Deus é o coração do diálogo interreligioso. Então, veja bem quantas coisas importantes nesta terceira parte. E, finalmente, temos a conclusão do documento, que vai dos números 121 a 124. Então, vejam bem, um documento bastante rico em conteúdo. Michele já nos falou no início, eu também já me antecipei, mas agora anuncio claramente o tema da nossa live de hoje. A sacramentalidade da palavra de Deus é o tema do nosso encontro. Repetindo, ela se inspira no número 25 da Verbum Dom. E nós vamos tentar, eu e Padre Fábio, nós vamos tentar expor o nosso tema, isto é, a nossa reflexão, em 3 tópicos. Em 3 tópicos. Organizamos dessa maneira, para a gente ter uma metodologia de trabalho, né, para facilitar o nosso caminho. Os 2 primeiros ficarão comigo, a realidade da presença de Cristo na palavra proclamada e a dimensão pneumática da palavra na celebração cultual. E depois o Padre Fábio vai fazer uma reflexão sobre o terceiro tema. E vocês notarão o tempo todo, seja na minha fala, seja na dele, que os 3 temas estão no intercâmbio. Eles estão num vai e vem. Eles circulam entre si. Então, vamos tocar em aspectos diversos, mas sempre do mesmo tema, porque, na verdade, os 3 tópicos fazem parte de um tema só. Na verdade, nós temos isso, né? E devo lhes dizer que esses 3 tópicos estão fundamentados na Verbum Dom 52, que tem como título a palavra de Deus na celebração litúrgica. Estamos enfatizando bastante essa questão para ficar bastante clara para nós. Eu agora paro com a partilha dos slides, porque era para dar uma esquentada na nossa reflexão. Esperemos que todos estejam aquecidazinhas, né? Embora estejamos num dia bem frio, mas, quem sabe, alguns estão tomando aí um chazinho quente, como eu estou tomando meu chazinho aqui também, e agora a gente está aquecido para partilhar um pouco a nossa reflexão. O tema da palavra de Deus, então, vamos no primeiro tópico, a realidade da presença de Cristo na Escritura, ou na palavra de Deus. Porque, na verdade, nós aqui fazemos uma distinção muito importante. Conforme o pensamento da Constituição Dogmática Dei Verbum, muito importante, Dei Verbum. A Dei Verbum fala que as Escrituras contêm, é muito importante isso, as Escrituras contêm a palavra de Deus, como se elas fossem a teca, o receptáculo, o sacrário da própria palavra. Própria palavra. A palavra se esconde nas Escrituras. E as Escrituras, uma vez proclamadas, elas têm a capacidade de se tornarem palavra de Deus. Pois a gente viu a importância desse tema. A realidade da presença de Cristo na palavra proclamada. Na palavra proclamada, na própria atividade da igreja, na sua missão fundamental, que é anunciar, proclamar e celebrar as Escrituras.
Então, tomando o número 52, como podemos ver, e vocês podem depois frequentar o próprio parágrafo, pode lê-lo na íntegra, o número 52 é muito rico, 52 da Dei Verbo. Eu vou aqui brevemente assinar 4 linhas apenas, 4 aspectos, somente. Né? Me atendo no próprio texto do documento, porque acho que o grande sabor do nosso encontro é o documento em si, é sentir a textura e a beleza do documento. O Bento XVI fala, é o primeiro ponto, que a igreja deve ser considerada como casa da palavra. Casa da palavra. E como casa da palavra, ela deve, antes de tudo, veja, literalmente, antes de tudo, dar atenção à liturgia sagrada. Antes de tudo. É a liturgia no sentido de âmbito celebrativo. E quando a igreja celebra a palavra, ela se encontra como casa da palavra. Olha que coisa importante. Aí ela é uma igreja, ela é a eclesia, vamos dizer. Na Assembleia Celebrante, a igreja se reconhece igreja, se reconhece povo de Deus que celebra. A eclesia, povo chamado, povo reunido. Primeiro ponto que eu destaco nesse dizer de Bento XVI. A igreja deve se considerar casa da palavra e, nesse sentido, ela deve, antes de tudo, dar atenção à celebração litúrgica. E um segundo ponto, ligado a este, diz o documento que a celebração litúrgica, então, é o lugar privilegiado da própria proclamação da palavra. E aí diz o documento, cada ação litúrgica está, por natureza, impregnada da Sagrada Escritura. E aqui é que nós temos um ponto importante que eu já acenei anteriormente, quando o documento fala que Deus se revela, Deus fala, e o homem é chamado a responder a esse Deus que fala. Eu aqui preciso da ajuda do Padre Fábio, na leitura de um texto que cabe muito bem na nossa reflexão agora. Cabe muito bem. É um texto bíblico que está no livro do Êxodo, no capítulo 3, e são os versículos 7 e 8. Sintam bem, escutem bem a importância deste texto, que está contextualizado ali no capítulo 3 do livro do Êxodo, na vocação de Moisés. Projeto de Deus, o sonho de Deus para com seu povo. Por favor, Fábio. O Senhor lhe disse: Eu vi a humilhação do meu povo no Egito e ouvi seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço seu sofrimento. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair desta terra para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, onde estão os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os evezeus e os... Obrigado. E vejam só a importância desse texto que o nosso colega acabou de ler para nós. Em primeira pessoa, diz o texto bíblico, o Senhor diz, Yahvé dizendo, Senhor Adonai, o Senhor Deus de Israel, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor, pois eu conheço as suas angústias. E por isso eu desci a fim de libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir. Então, é uma riqueza, se a gente fosse fazer hermenêutica,
desse texto, aí isso sim, quase que daria também um outro encontro. Então a gente não pode, no momento, se dar o luxo disso, mas só a riqueza do texto, se a gente for pensar os verbos, eu vi a miséria do meu povo, vi, eu ouvi, Deus ouve, eu ouvi suas angústias, e aí eu desci, como se Deus estivesse tomando uma decisão, eu desci, e desci para quê? Para fazê-los subir. Eu vi, eu ouvi, eu desci para fazê-los subir. Está o coração de Deus, o pensamento de Deus, o desejo de Deus. Isso é uma síntese de teologia da revelação. Então, Deus vê o seu povo, a situação do seu povo, Deus vê o seu olhar de Criador e de Pai. Deus ouve, Deus é o primeiro que ouve, eu ouvi esse clamor que me sobe continuamente, as angústias que eu conheço do meu povo, que são minhas também. E eu agora, então, desço, digamos assim, a descida de Deus. A gente chama isso com um termo técnico de catábase. Catábase, termo de origem grega, que significa descida. Deus é o primeiro que desce, Deus se abaixa. E nós temos uma expressão radical desse abaixamento com o próprio verbo de Deus que desce, se abaixa, se faz carne. E depois se abaixa, é a kenosis, né? de que fala o apóstolo. A kenosis, ele se esvaziou, ele se abaixou. Agora, qual é a meta de tudo isso? Fazer meu povo subir. Quer dizer, esse abaixamento de Deus, essa catábase de Deus, vai gerar um movimento oposto, que é uma subida, que a gente chama agora de movimento de subida anábase. Anábase. Catábase, descida, anábase, subida. É um movimento, digamos, é o coração pulsante da história da salvação. Descidas e subidas contínuas. E que é o coração, portanto, da celebração litúrgica. Em vários momentos da celebração eucarística, por exemplo, a gente afirma isso, mesmo que não tenha consciência disso. Deus desce toda vez que a palavra é proclamada. Para quê? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de... Corações ao alto, olha a ascensão. Quer dizer, a palavra que desce faz com que nossos corações subam. Nosso coração está em Deus, está em ascensão. Então, a liturgia, nós dizemos isso, né? Às vezes a gente fala em sala de aula, os alunos riem, morrem de rir, mas a liturgia, ela tem em si mesma uma dinâmica catabático-anabática. Eles decoram tudo isso. Catabático, anabático, é um movimento contínuo de descida e de subida, descensional e ascensional. Um movimento contínuo. De um Deus que desce com a finalidade de que todos os homens, todas as suas criaturas estejam com eles. Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Diz o apóstolo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Ser salvo nesse sentido é participar desse movimento ascensional de partilhar da comunhão com Deus. Então veja que coisa importante que a gente pode extrair do documento. A liturgia, a celebração litúrgica é um lugar privilegiado onde Deus fala e o povo responde. E o povo responde a partir da palavra que ouve. Deus fala, o povo ouve e responde. Não é à toa que aquela peça que normalmente vem depois da primeira leitura se chama Salmo responsorial. Mais apropriadamente do que Salmo de meditação. A gente não fala salmo de meditação, mas tecnicamente seria responsorial, porque é uma palavra que eu acabei de receber na primeira leitura e a respondo. Mas como? Com palavra de Deus. Eu não tenho como responder. Então, eu me associo a um salmo, que é a palavra de Deus, e respondo a Deus com palavra de Deus. O salmo responsorial. Destaco um terceiro item ainda, neste primeiro aspecto, a realidade da presença de Cristo na palavra proclamada, que é quando o documento cita
Isto é, o número 52 da Verbum Domini cita o número 24 da Sacrosanto Concílio, de maneira muito apropriada. Muito apropriada. O documento cita o número 24 da Sacrosanto Concílio, que diz que na celebração litúrgica é máxima a importância da Sagrada Escritura. E por isso, a Verbum Domini cita, vai buscar lá do Concílio Vaticano II essa expressão. E no mesmo número 52, e aqui é o último item desse primeiro tema, no mesmo número 52, o documento também vai ao concílio buscar o número 7 da Sacrosanto Concílio, que trata todo ele do tema da presença de Cristo na celebração litúrgica. Vocês vejam, em um parágrafo, que é o 52, nós já temos duas citações da Sacrosanto Concílio, novamente mostrando na prática como a Verbum Domini quer ecoar, no fundo, a teologia do concílio. Bento XVI quis trazer a teologia do concílio à baila com esta exortação. Mas quero abordar o meu segundo tema brevemente, que é quando o número 52 ainda fala da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na celebração litúrgica, que a gente está intitulando a dimensão pneumática da palavra na celebração cultual. Dimensão pneumática significa a dimensão que trabalha com o aspecto do Espírito Santo. Pneumática, a dimensão pneumática da celebração. Eu faço questão de ler para vocês, porque está muito bonito isso. Sem muita glosa, porque está muito bonito, basta a leitura que já nos abastece. Né? Com efeito, a celebração litúrgica torna-se uma contínua, plena e eficaz proclamação da palavra de Deus. Por isso, constantemente anunciada na liturgia, a palavra de Deus permanece viva e eficaz pela força do Espírito Santo. De fato, a Igreja sempre mostrou ter consciência de que, na ação litúrgica, a palavra de Deus é acompanhada pela ação íntima do Espírito Santo, que a torna operante no coração dos fiéis. Na realidade, graças ao Paráclito, é que a palavra de Deus se torna fundamento da ação litúrgica. A ação do Espírito Santo sugere a cada um, no íntimo do coração, tudo aquilo que, na proclamação da palavra de Deus, é dito para a Assembleia inteira dos fiéis. E enquanto reforça a unidade de todos, favorece também a diversidade dos carismas e valoriza a ação multiforme. Olha que coisa! Isso aqui realmente daria um curso à parte. Mas, enfim, no número 52 nós temos um destaque particular de dimensão pneumática da palavra, no contexto da celebração litúrgica. Fundamental para nós essa reflexão. Então, com isso, eu já passo a palavra ao Padre Fábio, depois de ter desenvolvido esses dois temas, e já passo a palavra ao Padre Fábio. Por favor, Fábio. Obrigado, Padre Luiz Fernando. Né? Então, vamos continuar dando continuidade a essa bela apresentação que o Padre Luiz Fernando fez. É um desafio falar depois do Padre Luiz Fernando, mas vamos então continuar aqui no terceiro tema da apresentação. Vou tentar aqui compartilhar a nossa tela
Então, vamos desenvolver agora esse tema da palavra de Deus na celebração litúrgica. A palavra de Deus, tendo a liturgia como o seu lugar privilegiado, como dizem os documentos da Igreja, como já foi abordado também pelo padre Luiz Fernando. Aqui nós temos, então, a liturgia como o locus da palavra, né? A liturgia é aquela ação sagrada na qual age o sacerdócio de Cristo. Jesus, sacerdote, age na igreja, no povo, pela ação litúrgica. Temos, então, que a liturgia é o Cristo agindo no seu povo, né? Trago aqui um trecho de Nicolau Cabasilas, que fala o seguinte: a celebração da liturgia santifica, pois em tais ritos e celebrações nós vamos iconizando o Cristo e quanto por nós ele fez e sofreu. De fato, com as coisas que o sacerdote faz e pronuncia, traz significado toda a economia do Salvador. Quem participa desses ritos e escuta aquelas leituras tem diante de si todas estas realidades. A liturgia, então, ela traz para nós um retrato, um ícone do Cristo, mas também apresenta para nós, e quando nós acompanhamos os gestos do sacerdote, mas também as suas orações e as leituras, nós temos diante de nós a própria economia da salvação. Assim, temos a liturgia da palavra como um desses elementos que nos trazem o retrato do Cristo, que refletem a pessoa de Cristo para nós. Também na liturgia da palavra, Cristo se apresenta a nós, sua economia de salvação é então apresentada para nós. Então, se a liturgia é essa ação do Cristo, torna-se muito importante para que nós possamos aurir dessas graças, né, uma celebração bastante consciente daquilo que está acontecendo e do que estou fazendo. Por isso, existe um instrumento para poder ler a liturgia, que é a mistagogia. A mistagogia é a leitura da liturgia, é procurar conhecer o conteúdo que a liturgia quer transmitir. A igreja conhece um instrumento muito bom, muito profícuo, para poder ler a palavra de Deus, que é a lécio divina. A mistagogia é também um instrumento para ler a liturgia. O que é lécio divina para a palavra de Deus, a mistagogia é para a liturgia. Então, com a mistagogia, conseguimos ler o ato litúrgico e captar o seu conteúdo. Então, podemos fazer uma mistagogia da liturgia da palavra, que é o quê? Perguntar para a palavra de Deus qual é o conteúdo, para a liturgia da palavra, perdão, qual é o conteúdo aquele gesto quer me transmitir? O que significa este rito? Para poder, então, ter um guia para esta reflexão, né, separei aqui esse trechinho do capítulo 4 de Lucas. Lucas 4, 16, 21, que é a conhecida passagem de Jesus Cristo na sinagoga de Nazaré. Então, Jesus Cristo, através desse episódio, nos dá ali aquilo que é o ícone, aquilo que é o embrião da própria liturgia da palavra. Vou ler rapidamente aqui esse trecho do Evangelho para que nós possamos ter essa imagem bem
bem clara diante de nós, pois vamos nos referir a ela bastante. Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Tá certo. Então, lemos esse trecho da passagem da sinagoga de Nazaré. Esse trecho ali é a única vez na Sagrada Escritura em que Jesus aparece lendo a palavra de Deus. O que nos dá algo bastante interessante, pois o Verbo eterno proclama a palavra e a interpreta. É interessante ver que a palavra de Deus, ela nunca dá o testemunho de Jesus Cristo recebendo a palavra como ela é, como dá esse testemunho dos outros profetas. Aos profetas, constantemente, nós encontramos nas Escrituras e a palavra do Senhor foi dirigida a Moisés nestes termos. E a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos. Mas isso nunca acontece com Jesus, porque ele é a própria palavra. E, assim, a relação de Cristo com a palavra é diferente. Ele não recebe, mas ele é a própria palavra. E aqui, na sinagoga de Nazaré, esta palavra eterna proclama a palavra. Outro ponto interessante é que Jesus escolhe ali o contexto de uma assembleia litúrgica para iniciar sua missão profética. Ali, ele anuncia o hoje que se cumpre, para que ele possa, então, na unção do Espírito, anunciar a boa nova aos pobres. Ele começa a sua missão profética, seu anúncio, numa liturgia da palavra. Vemos, então, que essa é uma liturgia da palavra toda especial, né? E ela, então, justamente por ter todo esse caráter especial, ela se torna como que o símbolo, o tipo da liturgia cristã da palavra. A liturgia da palavra das nossas celebrações olha para aquela liturgia da palavra na sinagoga de Nazaré como seu modelo, né? Ali temos o modelo da liturgia da palavra cristã. Trago aqui, aparece aí algumas fotografias, né, da igreja que foi construída lá em Nazaré, onde seria o local onde se deu esta passagem da leitura do livro de Isaías, onde Jesus inicia, então, a sua missão, a sua atividade profética. Então, a igreja, para entender a liturgia da palavra, para fazer esta mistagogia, essa compreensão da liturgia da palavra, é convidada, então, a olhar para este momento, esse momento fundante da missão de Jesus, onde ele vai começar o anúncio da palavra de Deus. Ali, então, na sinagoga de Nazaré, diante daquela assembleia reunida, Jesus institui como tipos, como eu estava falando, a liturgia cristã da palavra, de forma análoga à instituição da celebração eucarística cristã,
acontecida na última ceia, né? Vemos, então, aqui que existe um paralelo entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, porém, nunca uma substituição ou uma transposição. São dois momentos de um único rito, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Assim nos ensina os documentos da Igreja. Então, para entender aquele momento da sinagoga de Nazaré como um tipo, como modelo da liturgia cristã da palavra, eu separei aqui em dois aspectos muito importantes. Assim, com esses dois aspectos, essas duas formas de compreender aquele episódio, nós vamos entender e ver os elementos daquele episódio da sinagoga de Nazaré sendo atualizados hoje na nossa liturgia da palavra. Então, o primeiro elemento é a presença de Jesus. É Jesus quem fala quando as escrituras são proclamadas na liturgia, né? Naquela celebração da sinagoga de Nazaré, aquela assembleia foi uma assembleia privilegiada, porque, afinal de contas, era um momento todo especial, como falei, que o Verbo lê a palavra e a explica. Então, é a presença do Verbo ali que torna aquela celebração da palavra singular. Desta maneira, nós podemos encontrar que a presença do Verbo na nossa liturgia da palavra faz esta ligação com a liturgia da palavra da sinagoga de Nazaré. Primeiro, a importância que a Igreja sempre deu para a liturgia da palavra. Segundo declarações unânimes dos testemunhos da antiguidade, a leitura da Escritura Sagrada constituía desde a origem um componente inalienável da Assembleia Celebrante. A palavra de Deus sempre fez parte da igreja, da oração oficial da Igreja, da liturgia. Desde as comunidades primitivas, então, nunca mais a Igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal, lendo o que se referia a ele em todas as Escrituras, celebrando a Eucaristia, na qual se torna presente o triunfo e a vitória da sua morte, e dando graças a Deus pelo seu dom inefável em Cristo e para o louvor da sua glória, em virtude do Espírito Santo. Então, nós temos que, desde o início, a Igreja sempre celebrou a palavra de Deus, a liturgia da palavra sempre esteve presente no culto cristão. Temos como testemunha, eu trago aqui um único exemplo, e é um conhecido trecho da patrística, onde Justino atesta esse uso da palavra. No chamado dia do sol, o domingo, o primeiro dia da semana, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Como já dissemos acima, ao acabar de orar, apresenta-se pão, vinho e água. Enfim, aqui Justino traz para nós esse testemunho de que já na igreja primitiva existia a prática já consolidada da leitura da palavra de Deus no culto da Eucaristia, E não só a leitura da palavra de Deus, mas a sua atualização na homilia, o aconselhar, os presentes, o aconselhamento e a exortação aos presentes. E também, integrante dessa liturgia da palavra, as preces, que logo depois da homilia, retorna a Deus como súplicas, como preces, como louvores também. Assim, o verbo que é enviado, o verbo de Deus enviado pelo Pai,
retorna a Deus pelo louvor, né? Também fazendo referência aqui ao que o padre Luiz Fernando falou daqueles movimentos de anabático e catabático. O verbo de Deus é enviado pelo Pai. E na liturgia da palavra mesmo, ele já retorna ao Pai na forma de louvor. Na sinagoga de Nazaré, então, Jesus Cristo está presente, a sinagoga de Nazaré, ali ele está presente e lê a palavra e interpreta. Mas também a Sacrosanto Concílio nos ensina que Jesus Cristo está presente na sua palavra, pois é ele quem fala quando na igreja se leem as Sagradas Escrituras. Cristo, então, é aquele que lê as Sagradas Escrituras nas nossas assembleias litúrgicas. Quando nós temos a presença dele ali na leitura, é como se nós estivéssemos lá na sinagoga de Nazaré. A sinagoga de Nazaré se repete em cada liturgia da palavra, porque é ele que lê a palavra. Segundo o concílio, é ele quem proclama a escritura na assembleia litúrgica. Assim, cada liturgia da palavra se torna uma atualização da assembleia reunida na sinagoga de Nazaré. Nós nos fazemos presentes lá, naquela sinagoga, também na nossa liturgia da palavra. São Jerônimo também coloca a palavra, a presença do Cristo na palavra, né, nesse testemunho, e que também faz uma alusão e um paralelo com a palavra de Deus, que com a Eucaristia. Então, São Jerônimo traz para nós um testemunho já de quanto é antiga essa convicção. Lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora essas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia, também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente corpo de Cristo e o seu sangue. Quando vamos receber o mistério eucarístico, se cai uma migalha, sentimos-nos perdidos. E quando estamos a escutar a palavra de Deus, e nos é derramada nos ouvidos a palavra de Deus, que é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo? Então, ele coloca belamente esse paralelo entre palavra de Deus e Eucaristia. Quando um pequeno fragmento da Eucaristia tem o risco de se perder, nós ficamos já perdidos, nós ficamos preocupados. E quando a palavra de Deus derramada em nossos ouvidos se perde, se derrama? Então, a palavra ali, segundo o próprio testemunho de Jerônimo, é também a presença do Cristo. Jesus vem realmente, convoca cada um de nós e forma as nossas assembleias litúrgicas e nos introduz no hoje do cumprimento das Escrituras. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Nós estamos colocados naquele hoje, onde o Cristo inicia a sua missão. Este é o sentido da solenidade com que o evangeliário é conduzido ao altar. Cristo é pessoalmente o Evangelho, né? E o segundo aspecto, né, que eu chamo a atenção na leitura da Sinagoga de Nazaré é a presença do Espírito que consagra com a unção o anunciador da Boa Nova. O Espírito Santo promove a atualização do mistério de Cristo no ato litúrgico. É ele também que age na liturgia da palavra, através do Espírito Santo, né, que acompanha a palavra de Deus, que é proclamada, ele mesmo, que é uma palavra inspirada por ele mesmo,
Isso, então, faz com que nós possamos ter a sua ação agindo também em nós. Na sinagoga de Nazaré, o divino pneuma assume seu papel na proclamação. Ele unge para o anúncio da boa nova aos pobres. A proclamação é também um derramar do Espírito. Ouvir a palavra na Assembleia é um ato epiclético. Se a palavra é inspirada pelo próprio Espírito, e ele também unge o anunciador da boa nova, quando nós vamos para ouvir a palavra de Deus, sedentos daquela palavra, ir a ele é um ato de suplicar o Espírito Santo, suplicar esta unção, né, que é derramada sobre aquele que anuncia. A energia divinizante do Paráclito conduz a palavra de Deus ao coração do corpo de Cristo. Aí ecoa e se torna também palavra da igreja, né? A palavra é proclamada e se torna no coração da Assembleia a palavra da igreja. A interpretação da palavra é um testemunho do modo pelo qual o Verbo se encarna na nossa vida. Por isso, a primeira parte da liturgia eucarística, início necessário da obra de Deus, da liturgia, é o sacramento da palavra, que se completará com a oferta, a santificação e a distribuição dos santos dons que são eucaristizados, que foram eucaristizados. Temos, então, aí o encadeamento entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ela se derrama também sobre os fiéis, para que, assim, eles possam, com aquela palavra, se prepararem para também receber a Eucaristia. A palavra de Deus, proclamada por um ministro e escutada pela Assembleia, meditada por todas e guardada no coração, é um novo Pentecostes. O Espírito se difunde sobre aqueles que são habitados pela palavra, faz com que eles se lembrem dela, para ali se tornar um fato vivo. Lembrando que o lembrar-se na liturgia tem sempre um outro aspecto, um outro sentido quando é animado pelo Espírito. É um lembrar que acontece. Então, a palavra se torna um fato vivo na vida daqueles que estão também celebrando a palavra. A liturgia da palavra faz com que esse Espírito seja derramado também na Assembleia, através da palavra que é derramada em seus ouvidos. No Espírito Santo, as palavras de Jesus são acontecimento. É o faça-se do Verbo que tem como fruto e resposta o assim se fez dos acontecimentos. Mas essa grande Páscoa da história não se realiza sem a nossa colaboração. A celebração é uma sinergia constante entre o Espírito Santo e nós. Receber o Verbo, a palavra, é então para o homem um caminho de conversão, de metanoia, para que a gente possa dar esse nosso assentimento, né? Quanto mais escutamos o Verbo que se tornou nossa carne, mais o acolhemos, mais nos tornamos o seu corpo. Hoje em nós cumpre-se aquele que nós ouvimos. Assim como ele falou, hoje cumpriu-se a palavra da Escritura que acabaste de ouvir, hoje cumpre-se em nós. Ele, que é a palavra que nós acabamos de ouvir, acontece em nós, em nossa vida, quando nós recebemos esta palavra. Assim, todos nós somos, pelo Espírito Santo, ungidos para receber esta palavra como alimento, nos tornar também, assim, constituindo o corpo de Cristo, e esta palavra torna-se em nós palavra da igreja. Assumimos também a nossa missão de anunciadores da palavra. Partilhamos desta mesma unção. Assim, a liturgia da palavra é Cristo presente, que também nos envia o seu Espírito, nos unge para sermos esses anunciadores da boa nova aos pobres. Certo? Assim, essa é a minha pequena colaboração. Eu agradeço, Padre Fábio. Para a gente poder dar continuidade a esse assunto, vou passar algumas perguntas
enquanto o pessoal lá da live começa a se motivar a perguntar aos nossos convidados. Bom, primeira pergunta tem aqui: como interpretar a palavra de Deus na prática orante do povo fiel? Interessante. Prática orante do povo fiel. Quase que nós faríamos uma ligação entre a palavra que é proclamada e a palavra que é meditada. Isso nos levaria até a pensar naquilo que chamamos de lexio divina, leitura orante e prática orante, sem dúvida alguma. Quanto mais eu me debruço sobre a palavra e acolho a palavra, mais me torno uma pessoa de prática da palavra, da praxis da palavra. Além disso, né, o próprio Bento XVI, no documento, recorda da importância da palavra de Deus na oração, aconselhando até vivamente que ela seja integrada nas práticas de oração, nos costumes de oração que nós já temos, né? O documento fala isso, para que nós possamos, na nossa piedade, buscar, colocar ali, inserir a palavra de Deus cada vez mais presente. Como eu comecei, eu quero terminar também agradecendo muito a vocês que nos acompanharam nesse tempo de reflexão. 1h15, onde nós ficamos em torno de um tema que é um terreno fértil. Eu diria a vocês, o que eu e Padre Fábio fizemos aqui hoje foi só um balbuciar. Né? Quase que é um tira-gosto. O que a gente quis fazer fundamentalmente foi, ao trazer esse documento à baila, à tona, a Verbum Domini, mostrar como, de fato, é uma preocupação da Igreja essa redescoberta da Sagrada Escritura e, sobretudo, vinculando essa redescoberta à celebração da própria Escritura, que é a liturgia. Como disse Bento XVI muito bem, a liturgia é o lugar privilegiado da Sagrada Escritura. Mas eu agradeço muito a vocês que tiveram a paciência de nos escutar até agora e esperemos que essa nossa reflexão tenha sido uma semente aí que tenha caído, sem maiores pretensões, né? A gente só levantou uma questão e certamente, se vocês forem considerar o documento, lerem o documento na íntegra, vão ficar impressionados aí quanta coisa pode vir à tona. Tá bem? De minha parte, também gostaria muito de agradecer. Foi um privilégio para mim, uma alegria poder me dedicar a esse estudo para poder partilhar com todos, né? E, sobretudo, no contexto atual que nós estamos passando, né? Com uma dificuldade que a gente tem de acessar as celebrações, a palavra de Deus rezada e meditada em nossas casas dão essa ajuda, esse socorro para que Cristo se faça presente ali na nossa igreja doméstica. Possamos, então, aproveitar para ler a palavra de Deus, rezar o salmo do dia, o evangelho, quando não conseguimos ter a ocasião de acompanhar pelas mídias sociais, mas possamos sempre ter a palavra de Deus lida e rezada e ter em nossa casa uma igreja doméstica. Cristo se faz presente ali pela leitura e a meditação e a oração com a palavra de Deus. Muito obrigado a todos e possamos continuar lendo e recebendo a presença do Cristo na palavra. Amém. Quero também agradecer mais uma vez por terem aceitado o nosso convite, né, professor Luiz Fernando e padre. E você que gostou da live, eu faço um novo convite, né? Compartilhe, se ainda não está inscrito na nossa página, vai lá, curta a nossa página, tanto da Teologia à Distância quanto do Departamento de Teologia, né? Também a gente tem o Instagram, né? Tanto os dois, Teologia à Distância e o Departamento de Teologia, tanto um quanto o outro, temos o nosso Instagram. Não gosto muito do Facebook, mas eu gosto do Instagram. Nós também temos essas duas mídias aí, essas duas redes sociais. E nossa próxima live será dia 4 de setembro, com o tema
Fronteiras em Tempo de Conflito. E para essa conversa teremos como convidado Dom Mário Antônio da Silva e o professor Monsenhor Antônio Catelan. Michele, alguma palavra? Primeiro, quero falar para vocês que em setembro, também, além da live, nós estaremos iniciando um novo minicurso de forma gratuita, que é o minicurso de Introdução à Sagrada Escritura. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que lá vai ser comunicado como fazer a inscrição. Então, fiquem sempre observando lá, gente, tá? E eu quero agradecer também ao Padre Fábio, ao Padre Luiz Fernando. E você que quiser rever também a nossa live, também ficará disponível depois no YouTube. Agradecemos a todos, um grande abraço, fiquem todos com Deus.